Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Mia Couto, escritor de Moçambique que esteve no Brasil agora no início do mês. E aí ele deu uma entrevista, né? Fez várias coisas aqui e ele deu uma entrevista para a revista Cult que está reproduzida nesse link que eu estou deixando para vocês aqui do site Outras Palavras, tá? E aí o Mia Couto fala várias coisas interessantes nessa entrevista em relação à política, né? Fala sobre o governo Lula, sobre essa transição que a gente está vivendo aí no Brasil, né? E fala sobre literatura também, poesia, uma série de coisas bacanas aqui. Eu vou comentar um pouco disso aqui no vídeo de hoje e ao mesmo tempo mostrar os livros do Mia Couto aqui, comentar um pouquinho também, porque eu já li 6 livros dele e tem mais um aqui que eu não li ainda, né? E obviamente que ele tem vários outros aí, né? E com certeza a gente vai fazendo o possível para ler o máximo que der, né? E, enfim, e ao mesmo tempo passar também umas dicas aqui de livros que dialogam, né, tanto com as ideias dos livros do Mia Couto, quanto com algumas coisas que ele ponderou aqui nessa entrevista, beleza? Então, enfim, vamos lá. Rapidamente, só para passar alguns dados, né, do Mia Couto. Ele é um escritor que nasceu em Moçambique em 1955, tá? Então ele é 20 anos mais velho que eu aí, nasceu em 1955, na Beira, né, em Moçambique, tá? E o nome dele, na verdade, é Antônio Emílio Leite Couto, né? E esse Mia Couto, até ele já explicou isso em outras entrevistas, tem a ver com gato e tal, a conexão dele com os gatos. Isso é muito legal, né? Então, assim, uma quantidade muito grande de escritores e filósofos, enfim, pensadores, geralmente tem conexão com os gatos, né? Isso é muito legal e, enfim, é uma coisa que a gente vê constante aí. E o Mia Couto ganhou vários prêmios já, né? E os mais importantes são o prêmio Camões, que ele ganhou em 2013, que é o prêmio mais importante da língua portuguesa, né? E o prêmio Neustadt, dos Estados Unidos, em 2014. Esse prêmio aqui, na verdade, é uma espécie de Nobel da literatura, né? Enfim, um prêmio importantíssimo também que o Mia Couto ganhou. E para finalizar essa mini biografia aqui, esse resuminho, né, na verdade, o Mia Couto é sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras desde 1998, tá? Então a gente tem aí as contribuições do Mia Couto para a ABL, já tem bastante tempo aí, né? Mais de 25 anos, né? Tá, então vamos falar um pouquinho sobre a entrevista, né? E ao mesmo tempo mostrar alguns livros aqui que se conectam com as ideias que o Mia Couto levanta, tá? O Mia Couto, a notícia, né, o título é Mia Couto e o árduo refazer do Brasil e do mundo, né? Porque é isso, o mundo está o tempo todo em mutação, especialmente, né, nos últimos, digamos, nos últimos 200 anos ou 150 anos, que as ideias de tradição foram perdendo um pouco força, né, dando lugar a uma lógica mais progressiva, e tudo isso fica em constante diálogo, né? E o Mia Couto fala disso, né? E aí essa ideia de refazer, ele começa a entrevista falando dessa ideia de refazer ligada ao Brasil, né? Porque o tema inicial é o tema das eleições. E o Mia Couto apoiou o Lula, né? Obviamente, né? Não era de se esperar outra coisa, né? No segundo turno aqui no Brasil. E aí a entrevista diz o seguinte, né? Em visita ao país, o escritor moçambicano mostra-se expectativo com o Lula, né? E ele foi receber uma homenagem, o Mia Couto, né, no clube de leitura do Centro Cultural Banco do Brasil aqui no Rio de Janeiro, no dia 12 de abril, tá? E ele leu, né, trechos desse romance aqui, que é o Antes de Nascer o Mundo, tá? Que é um romance sensacional. Tem até um personagem aqui que se chama Marcelo nesse romance. E foi o primeiro livro do Mia Couto que eu li, tá? Um romance sensacional. Já deixo a dica para vocês, tá? E o Mia Couto leu um trecho desse romance nesse evento do dia 12 de abril, tá? E aí vamos lá, né? Ele apoiou o Lula na campanha e ele diz o seguinte aqui, tá? Vamos lá, vamos começar a citar o Mia Couto. Ele diz: por muito que nos guiemos por desejos de ruptura, governar é gerir o possível, é negociar diferenças e fazer cedências, quer dizer, ceder, né? Fazer cedências que nem sempre nos
surgem claras a nós que não estamos no governo. De fato, é importante isso, ele dizer isso, né? Porque geralmente quando a esquerda ganha, né, ele está falando do Brasil, geralmente quando a esquerda ganha no executivo, a esquerda tem que pisar em ovos o tempo inteiro, porque normalmente o Congresso brasileiro é um Congresso de direita. E o pensamento de direita brasileiro, o grande choque ideológico que a gente tem no Brasil das últimas décadas, né, especialmente pós-ditadura militar, mas mais amplamente ainda depois do Fernando Henrique Cardoso, a gente tem, na verdade, esse embate entre o neoliberalismo e um desenvolvimentismo trabalhista, né? Com algumas diferenças sutis aí de um Lula para um Ciro Gomes, para um PSOL e tal, né? E na direita você tem também algumas diferenças ali de uma coisa mais sapatênis, vamos dizer, mais soft, né? Que é um PSDB, de um Dória da vida, e uma coisa mais violenta que é o Bolsonaro, que são esses pastores evangélicos, essa bancada da bala, né, agronegócio, milícias e tudo mais, né? Quer dizer, então o jogo é complicado e essa ponderação do Mia Couto aqui faz todo sentido, né? E aí ele diz, né, mas é importante pensar que o Brasil não vai ter apenas um novo governo, vai ter de se refazer por inteiro. E isso é obra que pede uma entrega e um entendimento de todos, né? Então, para além do fato de a gente ter que consertar o Estado, as políticas públicas, né, os investimentos públicos, em uma série de coisas que estão sendo já, enfim, deslocadas aí pelo governo Lula, né? Agora teve uma notícia de que já teve aí até agora uma diminuição de 20% no preço do gás, por exemplo. Quer dizer, o olhar é outro, né? É um partido que tem um interesse em melhorar a vida da maioria da população, né? Tornar a vida mais barata para as pessoas, minimizar, né, as perdas, enfim, econômicas da maioria e tudo mais. Então, mas para além de consertar isso, né, essa parte econômica, estrutural, institucional, estrito senso, a gente está tendo também que se ver com o rastro do bolsonarismo, né? Que é a manutenção das fake news, a manutenção do golpismo do Bolsonaro, que saiu daqui, foi para lá, ficou nos Estados Unidos de lá, vomitando um monte de asneiras de lá, protegidinho pela distância, né? Ficou com um cagaço no final do ano e, ao mesmo tempo, não cumpriu o rito civilizado de passar a faixa. E isso está se refletindo na sociedade, né? Invasões de escolas aí com pessoas armadas matando criança, as pessoas, né, se matando aí. Outro dia teve um torcedor lá né, do Flamengo que matou o cara do Fluminense porque o cara era petista. Quer dizer, a gente está vivendo, né, o bolsonarismo, ele continua. E vale dizer, que é importante dizer, nem todo bolsonarista é violento, tem gente que tem essa ideia equivocada, né? Eu já falei aqui, eu tenho vários amigos que são bolsonaristas e não são pessoas violentas, né? São pessoas que estão ali meio indignadas e aí ao mesmo tempo não têm muito conhecimento mais amplo do que é o jogo político e se conectaram com um sujeito como Bolsonaro. Então, mas não são violentos, não são pessoas violentas, né? Alguém pode achar isso, porque você está sendo prepotente, marrento, dizendo que as pessoas que votaram no Bolsonaro não entendem de poder de política. Olha, assim, a gente que estuda política, a vera, né, a gente olha para tudo que está acontecendo e é isso aí mesmo. Bolsonaro foi um desastre total, em todos os níveis. Nível da saúde, da educação, nível do gasto público, destruiu, deixou um rombo gigantesco para o Lula, porque tentou ganhar a eleição comprando uma série de estratos da sociedade, colocou a Polícia Rodoviária Federal para poder tentar impedir eleitores de ganhar a eleição, defendeu ditadura, defendeu torturador, enfim, né? Então assim, não é prepotência não, o Bolsonaro, ele é isso mesmo, entendeu? E repito, né, eu respeito aqui meus amigos para além das divergências políticas, porém o Bolsonaro é isso aí mesmo, tá aí, ó, entendeu? E pra gente que apontou isso durante muito tempo, e antes mesmo da eleição de 2018, né, a gente que já estuda, eu estudo política há 22 anos, mais até do que isso, né? Então, e sem parar, não é uma coisa que, não é uma brincadeira, entendeu? Então, assim, quem conhece política a vera sabia que ia dar nisso,
né? Bolsonaro apareceu como uma espécie de salvador da pátria para quem não entendia política. Quem conhecia o jogo ali, olha, esse cara aí, ele passou a vida inteira no partido do Maluf, entendeu? É ex-milico. A história do Brasil mostra que tem que ficar esperto com ex-milico. Então, para a gente não era novidade, mas a maioria decidiu apostar nisso aí e deu no que deu, entendeu? Então, enfim, a gente tem que reconstruir esses laços de diálogo e, ao mesmo tempo, eu já fiz vídeo aqui também ponderando que tem um lado positivo no bolsonarismo, porque ele fez algumas pessoas acordarem, né, para a existência das diferenças na política, né, e talvez alguns se saírem do salto, né, porque muita gente fica no salto. Tá vendo? Eu sempre disse que eram todos iguais. Ó, é importante entender que não são iguais, não. Né? Tem diferenças radicais. E aí, se as pessoas saírem do salto, vão entender isso e começar a pensar melhor antes de votar, né? Voltemos ao Mia Couto. Mia Couto, então, continua. A construção de uma rede de diálogo, ainda falando de política, né? A construção de uma rede de diálogo onde havia apenas um rasgão de incomunicabilidade, que é justamente a violência, né, bolsonarista, que foi isso, né? Não tem diálogo, é o tempo todo ataque, violência, fake news, né? É talvez o maior desafio para a nação brasileira. Vivemos isso, aí ele fala de Moçambique, né? Vivemos isso em Moçambique depois do final da Guerra Civil. Parecia impossível depois de tanto ódio acumulado. O grande desafio era como escutar o outro, né? E como reumanizarmos todos juntos a nossa casa comum. Sobre essa questão da Guerra Civil de Moçambique, li ano passado o Terra Sonâmbula, que é o primeiro romance do Mia Couto, né? E é o último livro dele que eu li, o sexto, né? Que também é um romance sensacional que fala justamente sobre, conta a história de dois personagens que estão ali naquele terreno do pós-guerra, né? Aquela coisa meio, né? Enfim, os escombros, tanto os escombros físicos quanto os escombros morais e ideológicos e significantes, né? Da guerra. E o Mia Couto, como de praxe, constrói essa narrativa para a gente poder entender um pouco do que aconteceu e algumas perspectivas que também não são tão evidentes, tá? E além disso, eu estou escrevendo, ainda não terminei de escrever um artigo chamado Educação após Bolsonaro, que está em diálogo com o artigo do Adorno, que tem nesse livro aqui, que é o Educação e Emancipação, que é o Educação após Auschwitz, tá? E, enfim, e isso se conecta com essa questão que o Mia Couto está levantando aqui, né, da gente ter que reumanizar de novo o debate, né, a partir desse exercício difícil de apontar os excessos e, ao mesmo tempo, tentar ponderar aí sínteses possíveis para a gente poder continuar o Brasil e o Brasil caminhar para, né, enfim, para horizontes melhores, tá? No momento seguinte da entrevista, o Mia Couto fala sobre uma reaproximação entre Brasil e África, que ficou, obviamente, radicalmente poluído esse contato com o Bolsonaro, né? Que é um sujeito, é um baba-ovo dos Estados Unidos, é um sujeito, né? Esse sujeito aí, que o negócio dele é isso, é visitar o Putin, que é conservador, o Trump, que é conservador, né? As ditaduras árabes, o cara da Hungria, mais uns 2 ou 3 ali e só, né? Acabou. Entendeu? E é isso. E aí o Brasil ficou isolado e alguns componentes do governo Bolsonaro, o tal de Ernesto Araújo, né? Enfim, não, a gente é para ser pária mesmo. Eles queriam ser pária, né? E conseguiram, né? Agora a gente está tentando reconstruir esses laços aí, né? E o Mia Couto pondera isso aqui em relação à África. Ele fala o seguinte: tenho a certeza de que essa tendência de aproximação recíproca vai ser retomada, claro, né? Não apenas as visitas, as mudanças serão, espero, bem mais profundas do que isso. O que não vai continuar a acontecer é esse virar de costas com os africanos que marcou a governação anterior. Está falando do Bolsonaro. E isso remete, inclusive, às parcerias com o BNDES também. O BNDES contribuiu ali, né, para empresas brasileiras entrarem em Angola, entrarem em outros países da África. E essas conexões são importantíssimas, né? E o Estado brasileiro tem uma relevância nesse sentido aí, né? E aí ele continua, o Brasil ainda conhece muito pouco das literaturas africanas e vice-versa, né? Apenas o mercado, as modas e as editoras sustentam ali algum tipo de conexão. Os governos precisam fazer mais. E aí deixo aqui a dica, né, do escritor angolano
Gonçalo Tavares, que também é um dos meus preferidos aqui, está aqui o Senhor Calvino, né, dele, e esse livraço aqui de poesia dele que eu acho sensacional, que é o né, que é um livro de poemas do Gonçalo Tavares, tá? Escritor também africano da melhor qualidade de língua portuguesa, de Angola, porque é isso, né? Tem países na África, para quem não sabe, que falam português, né? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, né? Tá? Então, enfim, esses países também falam português e tem uma literatura que está crescendo ali também. Mia Couto é o nome principal desses países, tá? E aí ele comenta aqui sobre essa conexão, mas aí falando das influências que o Brasil tem, né? Livros de brasileiros que apareceram para ele nos últimos anos. Ele diz assim: hoje não chegam livros brasileiros a Moçambique. De qualquer modo, tocaram-me muitos livros que chegaram a meu conhecimento de autores e autoras como Carla Madeira, Itamar Vieira Júnior, Ricardo Aleixo, Julian Fuchs, Aline Bey, Jefferson Tenório, Socorro Acioli e Conceição Evaristo. Então tem alguns que eu tenho aqui, vale citar, né? Está aqui o Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, que eu já falei várias vezes desse livro. Grande livro do Jefferson Tenório, tá? Eu conheço alguns poemas do Ricardo Aleixo graças a esse livro aqui, que é um roteiro da poesia brasileira dos anos 90. E aí aqui tem outras figuras, né, importantes da poesia brasileira, Antônio Cícero, enfim, várias figuras aqui junto com o Ricardo Aleixo, tá? E tenho também o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, que ele cita, que eu não li ainda, tá? O Torturado eu ainda não li. E ele fala também do Julian Fuchs, né? O Julian Fuchs, eu já li esse romance dele aqui, que é o Procura do Romance, tá? Que é um romance muito interessante, que ele é meio metaficcional, né? Ele fala da própria forma do romance. E eu comprei hoje, na verdade, hoje não, anteontem, eu acho, esse livro aqui dele, que é o romance História de uma Ideia, que na verdade é um livro mais de teoria literária, filosófico, né? No qual ele fala sobre a questão do romance, né? Enfim, são esses autores citados pelo Mia Couto, tá? E aí, pessoal, vamos continuar aqui para a gente comentar, né, o restante da entrevista do Mia Couto. Ele continua, aí a pessoa que está entrevistando, né, pergunta o seguinte: sua estreia foi como poeta. Você é leitor voraz de poesia, por que decidiu pela prosa? É uma pergunta interessante, né? E aí o Mia Couto responde: sou ainda um poeta que vai de visita pela prosa. Para dizer a verdade, faço de conta que acredito nessas fronteiras, né? Fomos aprendendo a arrumar o mundo, mas essa arrumação nem sempre é a mesma nas diferentes culturas. Em Moçambique, a lógica da metáfora poética contagia todo tipo de pensamento. Não existe nas filosofias indígenas de Moçambique fronteiras que separem o sonho do pensamento, a objetividade impessoal da entidade relacional. Do mesmo modo, não se separa o vivo do que não é vivo, o orgânico do inorgânico. É essa questão, esse pensamento ecológico, né, do Mia Couto. E não existe fronteira entre mortos e dos viventes. Essa cosmologia tomou posse de mim como de todos os outros escritores moçambicanos, né? Então, como ele comenta várias vezes aqui sobre essa questão, né, das fronteiras, né, faço de conta que acredito nessas fronteiras entre prosa e poesia, porque o Mia Couto realmente é isso, é um escritor que ele é um escritor de prosa, né, amplamente falando, mas a prosa dele é radicalmente poética, né? Enfim, recheada de metáforas, recheada de inversões, deslocamentos de linguagem, né? Enfim, figurações indiretas sutis, né? Uma coisa muito poética. E, enfim, isso é interessante porque um escritor que tem uma cabeça de poeta escrevendo em prosa, ele talvez seja um poeta ao quadrado, né? Porque ele está ali meio que subvertendo, porque a poesia já é uma subversão de linguagem. Quando ela vai e envenena, no bom sentido, a prosa, é uma subversão ao quadrado, né? Então o Mia Couto é um poeta ao quadrado. E aí essa questão das... Eu até estou falando isso porque é um tipo de texto que modestamente, né, modéstia à parte, eu gosto de fazer também bastante aqui, as minhas criações aqui, né, os meus
textos aqui que eu arrisco, mesclando, né, poesia com prosa, filosofia com literatura, gíria com filosofia, entendeu? Eu tento fazer isso bastante aqui nos meus textos também. E essa ideia de deslocamento de fronteiras, né, no caso do Miyakoto ali, que ele está falando entre a poesia e a prosa, deixo aqui 4 dicas bacanas, tá? Pintura como ato de fronteira, o confronto entre a pintura e o mundo. Você pode ler esse livro aqui do Hugo Royeck, você pode ler ele, enfim, o que ele está dizendo, que é a relação da pintura com o mundo, mas é a relação da poesia com a poesia com o mundo da prosa com o mundo da poesia e assim sucessivamente, tá? Esse livro aqui já falei dele algumas vezes, tem um texto do Lorenzo Mami sobre a história das molduras, e quando você desloca as fronteiras, você está tentando ultrapassar a moldura, né, que separa a prosa da poesia, por isso que eu estou citando isso aqui também, ajuda a pensar esse tema, né? Esse livro aqui do Michel Collot, Poética e Filosofia da Paisagem, porque aqui ele sugere uma ideia de paisagem na qual o olho está inserido, né? O observador está dentro da paisagem, assim como a imagem, uma série de outras coisas. Então, quer dizer, também é esse deslocamento de fronteiras, né? Essa mistura de fronteiras, tá? Que o Miyakoto está ponderando ali. E o livro, esse livro aqui do Manuel de Barros, que é uma antologia, Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Meu Quintal é Maior do que o Mundo é o quintal, né? Enfim, avançando para dentro do mundo, né? Borrando essa fronteira aí e se misturando. Beleza, pessoal? Então, são essas dicas aí. Falando em Manuel de Barros, o Miyakoto escreveu a introdução, o texto introdutório desse livro aqui, que é o Matéria de Poesia, né? Que é uma reedição aqui desse livro do Manuel de Barros, tá? Então aqui tem um texto introdutório do Miyakoto, e ele fala várias coisas legais aqui. Ele diz o seguinte, na página 8, ele fala: os livros de Manuel de Barros confirmavam que a poesia não mora apenas nos versos, quando ele entrou em contato, né, com os livros do Manuel de Barros. A poesia mora no mundo, e esse mundo é feito de mundos diversos, com idiomas ainda mais diversos, né? Nesse caleidoscópio de razões e ignorâncias, o poeta semeou uma infância que escapa ao tempo, como o vento se esquiva da peneira. Então essa coisa da poesia que mora no mundo, né, esse mundo que é feito de mundos diversos, com idiomas ainda mais diversos, a gente falou, né, no vídeo, no penúltimo vídeo, a gente falou sobre a linguagem inclusiva, né, e é isso, é um idioma plural, né? O que a literatura tem muito para contribuir nesse sentido, para inclusive chamar atenção para as pessoas para a importância da existência dessa pluralidade da linguagem, né? E o Miyakoto e o Manuel de Barros são 2 autores que, enfim, nos ajudam a enxergar isso de uma forma muito ampla, tá? Então tá aqui Matéria de Poesia, tem a introdução, né, escrita pelo Miyakoto, tá? O título da introdução, pessoal, só para informar vocês, é Os Brilhos de Manuel, tá? Enfim, e aí vamos finalizando aqui, né, porque está chegando ao final do vídeo. Ele fala dessa coisa toda, né, da cosmologia e tal, e fala da metáfora também. Então, como ele falou da metáfora, eu já deixo a metáfora, então, né, uma coisa que dá, eu já fiz vídeo aqui só sobre a metáfora, né? Porque é uma das grandes descobertas de todos os escritores, é a possibilidade da metáfora e as multiplicidades de possibilidades da metáfora, né? Deixo aqui esse ofício do verso, que são, na verdade, conferências do Jorge Luiz Borges, e uma delas é sobre a metáfora, tá? Então, quer dizer, é um tema de todo grande escritor, de toda pessoa que decide escrever de maneira mais ampla, tá? E, enfim, é isso, tá? E aí, para finalizar, pessoal, a reportagem pergunta para ele o seguinte: o que tem de método de poesia na sua escrita de prosa? E aí ele diz: tem tudo, né? Sobretudo a ausência de método, porque realmente é isso, né? Um exercício de experimentalismo radical da linguagem. E eu escrevi um artigo agora sobre o Caetano, que está para ser publicado, no qual eu utilizo as palavras valise do Miyakoto como conceitos dentro do artigo. Quer dizer, eu estou também fazendo um experimentalismo ali para poder justamente demonstrar de maneira, enfim, de maneira indireta, de maneira sutil, o quanto que a literatura tem de filosófico e o quanto que existem de possibilidades literárias na filosofia, né? Tá? E aí ele continua: essa ausência de método é bem visível no momento inicial, que é esse momento encantado em que tudo é possível, tá?
Enfim, e aí ele fala da oralidade, né? Que é essa conexão que a literatura de ponta também foi ganhando no século XX inteiro e agora na virada do século XXI também, que é esse contato com a oralidade que traz, inclusive, para junto, né, da literatura a gíria, a linguagem popular, enfim, e as metáforas, né, uma série de contribuições aí que fazem uma mescla entre a linguagem escrita e a linguagem falada, tá? E aí ele citou também o jornalismo, né? Falou que a subjetividade é o grande domínio que interessa a ele no jornalismo, por isso ele prefere as crônicas, né? E diz que o padrão da objetividade da linguagem padronizada não exercia nenhum fascínio nele quando ele trabalhou como jornalista, né? E aí ele finaliza falando das catástrofes naturais que aconteceriam em Angola, em Moçambique, desculpe, né? Agora na virada agora de 2019, né? O ciclone Fred e o ciclone Idai, tá? E falou também da Guerra Civil de Moçambique, que durou 16 anos, com 1 milhão de mortos e 7 milhões de refugiados. Um negócio impressionante, né? E aí ele finaliza dizendo que ele tem um novo livro aí que ele está escrevendo, tá? E ele diz, tem um novo livro, um novo romance que tem como ponto de partida o início da Primeira Guerra Mundial em Moçambique, tá? E ele diz que esse ano também será publicada no Brasil uma antologia de contos intitulada As Pequenas Doenças da Eternidade. Então, pessoal, para finalizar, vou deixar aqui algumas dicas dos livros, né, que eu já li do Mia Couto e que são fantásticos todos, tá? E eles são não apenas brilhantes no sentido do texto, né, propriamente dito, mas são também grandes influências para quem escreve. Eu, por exemplo, estou o tempo todo esbarrando com pedaços de texto que eu digo, caramba, isso aqui, tá vendo? Isso aqui tem um pezinho do Mia Couto aqui, entendeu? Então, enfim, é isso, esse escritor grande aí que a gente tem no mundo, tá? E que a gente deve aproveitar para ler, né? O Histórias Abençonhadas, tá? Esse livro de contos fantástico, que tem o Cego Estrelinho, que é um conto que eu acho genial, e outros também brilhantes aqui, tá? Histórias Abençonhadas. Esse aqui, que é o Cada Homem é uma Raça, também genial, tá? Com vários trabalhos bacanas aqui. Esse aqui, que é o Na Berma de Nenhuma Estrada, que também é um ótimo livro de contos, tem muita coisa bacana aqui. E, enfim, tem vários contos legais aqui, né? É tanta coisa bacana que eu até esqueço o nome de alguns. Mas, enfim, tem vários aqui. A Morte, o Tempo e o Velho, O Último Ponto Cardeal, tá? Os Vizinhos, enfim, tá? Na Berma de Nenhuma Estrada. Tem vários contos sensacionais aqui nesse livro do Mia Couto, tá? E para finalizar, esse livro aqui, que é o E se Obama Fosse Africano, no qual ele fala, são conferências dele, na verdade, discursos e conferências, e ele fala sobre uma série de assuntos aqui, sobre biologia, porque ele é biólogo também, né? Sobre a cultura de Moçambique, relação entre oralidade e escrita, idiomas plurais, né? A importância da cultura para o mundo, e ao mesmo tempo, né, enfim, de não tratar a cultura como algo estanque, enfim, tá? E essa ideia dele aqui de idiomas plurais que ele fala aqui, já falei disso em outros vídeos do canal, dialoga com algumas coisas que o Agamben escreve aqui nesse livro Meio Sem Fim, tá? Então você pode entrar em acesso aí com essas ideias, e ao mesmo tempo colocar elas em diálogo na sua cabeça, tá? E aí, para finalizar, eu tenho esse aqui também, que é o único que eu não li ainda, que é o Mapeador de Ausências, tá? Nessa capa aqui bacana, da Companhia das Letras, tá? O Mapeador de Ausências, que é o livro do Mia Couto que eu tenho aqui, que eu não li ainda, tá bom? E tem outros, tem vários outros aí, né? O outro Pé da Sereia, enfim, tem o último Voo do Flamingo, tem dezenas de livros. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou deixar o link para vocês aqui da entrevista do Mia Couto, né? Eu fiz uns comentários aqui, conectando o que ele está falando aqui com algumas questões do Brasil e da literatura também. Espero que vocês tenham gostado aí e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Beleza? Abraço. Fui.